Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Alta Performance em Vendas de Máquinas e Implementos Agrícolas. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, se eu não estiver olhando aí para vocês, é porque eu estou administrando aqui os três ao mesmo tempo. E o nosso tema de hoje será sobre construir sintonia com o seu cliente. Olá, seu Miro, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. E por que construir sintonia com o seu cliente? Muitas vezes você vai estar falando lá com o seu cliente e ele vai estar pensando em outras coisas, em outros problemas, e quando você pensar em iniciar uma negociação nesse momento, você não vai ter a atenção devida do seu cliente para iniciar a negociação. Nesse tema de hoje, é para aqueles vendedores que querem melhorar o seu performance em vendas, quer ter mais segurança quando estiver na frente do seu cliente para iniciar uma negociação e sempre está buscando melhoras. Então, esse tema de hoje é para quem busca melhorar o seu performance na área de vendas. E a gente vai falar um pouco também sobre a questão de captar rapidamente a atenção do seu cliente. Ele está sempre ali saindo, vai e vem, e você precisa captar aquela atenção do seu cliente para quando você estiver falando sobre o seu produto, ele entender os valores que o seu produto tem. Senão ele vai enxergar só preço e vai começar também a ter mais objeções. Quando ele entende direito sobre o que você está falando, certamente vai ter menos objeções para você ter que combater na hora do fechamento da negociação. E vou falar também sobre um número bem interessante, como nós estamos falando sobre vendas, né? O que é vender? Vender é você motivar o seu cliente a comprar aquilo que ele deseja. E por que a gente toca nesse assunto do motivar? Que aí é onde eu venho com aquela pergunta, né? Por que o vendedor não vende? Presta atenção nesse número que é bastante interessante. 12% dos vendedores que não vendem é porque não sabe ouvir o seu cliente. 13% é pela questão de negatividade. Ele já vai achando que não vai conseguir fechar, que o cliente não vai comprar dele, que vai preferir o concorrente, e ele já vai na cabeça com essa negatividade. 15% é por acomodação. O vendedor, ele se acomoda. Tanto que, porque se dá um salário muito alto, o vendedor, ele acomoda. É normal que isso aconteça mesmo, e os números, né, esses números que eu estou dizendo aqui, não é aleatório, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. Então, por que que o salário fixo é menor? E melhora a comissão, para forçar o vendedor a vender mais, ele receber mais em comissões para ele vender mais, para não ter essa questão de não se acomodar. 17% dos vendedores que não vendem, falta de preparo. Vai para a batalha e esquece as suas armas. Ou como diz, né, vai para a roça e esquece a enxada. Ele vai com falta de preparo. Quando o cliente faz perguntas sobre o produto, ele não sabe. Muitas vezes, tem vendedores que não sabem nem o preço da máquina. Quando o cliente pergunta assim, tá, e qual é o valor? Ah, eu tenho que ver com o meu gerente. Eu tenho que ver com a diretoria. Não sabe nem o preço da própria máquina. E aí já começa a ficar mais difícil. 18% dos vendedores que não vendem por falta de visita. São aqueles vendedores que já estão acomodados e que param também de visitar. E o interessante agora, 25% falta de entusiasmo. E se vocês analisarem esses números aqui no contexto geral, primeiro,
Ele não sabe ouvir o cliente, ele tem a negatividade, já não faz visitas. Então, isso leva ao quê? A ele não ter entusiasmo. O vendedor que não vende, não tem como ele estar otimista, não tem como ele estar com entusiasmo. Então, como é que ele vai fazer com isso aqui tudo? Quando ele melhorar esse performance, ele vai estar entusiasmado e vai conseguir também melhorar as suas vendas. E agora, um outro número interessante que é por que o vendedor perde cliente? 1% por morte. Ah, Helenice, mas a morte não é natural, não poderia esse número ser maior? Só que a pessoa morre, mas fica alguém que toca o negócio adiante, né? Tem tem o sócio, tem os próprios pessoal da família. E no caso desse 1% é quando a empresa se acaba com o falecimento daquela pessoa. Mas 1% dos clientes que você perde por falecimento. 3% por mudança de endereço. Às vezes ele troca o DDD, você não consegue contato mais com o cliente, ou até mesmo com ele questão de mudança de região, você acaba não sendo da sua região de atuação e você perde esse contato com o seu cliente. 5% amizade com outros vendedores. Então, você perde seu cliente porque ele está fazendo amizade com outros vendedores. 9% maiores vantagens oferecidas pelos concorrentes. 14% por reclamações não atendidas. E agora, guarde esse número. 68% falta de habilidade do vendedor. Então, resumindo tudo, por que você perde cliente? 68% falta de habilidade do vendedor. E aí, quando a gente volta na parte de entusiasmo, tudo isso, né? Aí é onde vem a questão do ciclo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, que são 5 pilares. Você ter atitude, conhecimento, habilidade e resultados. O que é a atitude? É você ter, eu preciso, eu quero, eu vou, eu consigo. Então, com esses 5 pilares, você já consegue melhorar também essa questão das negatividades, né? Conhecimento, método. É pensar também na questão de técnicas e processos. Vendas é processo. Não adianta querer achar que é só ir lá e vender. Tem que seguir os processos. Uma venda que ela é sem processo, ela é como uma pescaria, que você vai lá com anzol, uma vara com anzol, ao invés de ir com a rede. Você pode até pegar um peixe com anzol, mas você vai demorar muito mais do que você for pescar com a rede. Então, seguir os processos é o que vai fazer você ter mais sucesso nas vendas. Resultados, pensa em hábitos. Resultados positivos, comprometimento, acompanhamento dos negócios. A questão também, das vezes que a gente fala, né, que o vendedor acomoda, às vezes até anotar as coisas, né, numa planilha de CRM, tem preguiça, não quer. E assim, eu mesmo, como vendedora, isso ajuda muito. Às vezes você visita o cliente, você vai lá e anota, ele falou para você que para esse ano ele não vai comprar. Você anotou lá, esse ano ele não vai comprar. Só que depois você acaba esquecendo. Você acaba esquecendo disso. E quando você volta lá, opa, fulano de tal diz que esse ano ia comprar, mas próximo ano ia. E você vai lá e começa a negociar com o cliente. E fecha muito resultados dessa forma. Então, não se acomode. E para a questão, pessoal, quando a gente fala de criar sintonia com o seu cliente,
Tem uma técnica muito interessante que você pode fazer, que funciona também, que a gente até chama do motivo do encontro. Às vezes você demora tanto para conseguir agendar uma visita com o cliente, e quando você vai lá, você estraga tudo falando besteira, né? Às vezes a coisa que não é do assunto e do interesse do cliente. E a regra número 1 para você criar sintonia com o seu cliente é você falar sobre coisas do interesse dele. Eu vou lá e eu começo a falar sobre o futebol. Tá, mas será que o cliente gosta de futebol? Ele está acompanhando o futebol? Tente, nesse primeiro instante, sempre falar de coisas que interessam ao seu cliente, para você começar a criar essa sintonia com ele. Ok. E como é que eu começo se eu não conheço o cliente? Pergunta. Pergunta qual é o hobby que ele gosta de fazer quando ele não está na correria do dia a dia. Perguntas sobre família, de onde ele veio. Os clientes gostam de falar, contar a história de vida deles, o objetivo, meta de vida, as conquistas que já tiveram. E com tudo isso você vai conseguir prendendo, né, a atenção do seu cliente. E aí você tá lá, você já prendeu a atenção do seu cliente, aí você vai começar a justificativa do seu encontro. E uma técnica simples, né, para vocês fazerem isso digamos lá que seu cliente se chama João. João, eu estou aqui hoje para falarmos sobre algumas ideias sobre melhorar a sua produtividade, ter mais eficiência nos seus negócios, menor consumo de combustível, e vamos falar também sobre melhorar o seu maquinário. Vamos falar também sobre troca do seu produto, do seu equipamento atual, opções de financiamento, maior rendimento operacional, maior velocidade do seu plantio. Gostaria de acrescentar algo mais? Nesse momento, ele já deve estar pensando, né? Ele deve já estar sabendo que o meu plantio foi meio vagar e tal. E digamos que ele diga, não tenho nada a acrescentar, não. Aí você vai e faz a pergunta. Seu João, eu posso te fazer algumas perguntas para entender melhor sobre o seu processo atual de produção? Quando você fala que você vê com aquelas ideias que é para melhorar isso e aquilo, com certeza ele vai te dar uma abertura para você falar. E já aconteceu comigo também, de quando eu chegar, eu falar, né, com a abordagem, vim aqui hoje, só que eu já sabia do negócio dele. Ele estava trabalhando com uma retroescavadeira numa atividade muito rústica, que ele precisaria de uma escavadeira hidráulica. Eu falei, fulano de tal, vim aqui hoje para falar de maior produtividade, opções de financiamento, substituição da sua retroescavadeira por uma escavadeira hidráulica. Gostaria de acrescentar algo mais? E ele falou assim, na verdade, eu não quero mexer com isso aí, não. Eu estou precisando de uma moto niveladora para mexer nas estradas. Porque agora vai chegar a época da puxar a produtividade aqui e tal, e minha estrada está muito ruim, os caminhões vão atolar. Então, a minha abordagem passa a ser outra. Só com essas simples palavras que a gente coloca, que eu estava achando que ele queria trocar uma coisa, mas ele foi para outro caminho, aí eu pergunto para ele, eu posso te fazer umas perguntas para entender? E essas perguntas daí, gente, tem que ser pergunta-chave. Tem que ser pergunta para você conhecer o que realmente ele precisa.
Ele disse para mim que é para trabalhar na estrada, mas será que é só para a estrada? Aí eu tenho que fazer as perguntas para ele. De repente, ele vai depois alugar essa máquina para fazer outro serviço por fora. Porque se ele disser para mim, ó, eu vou trabalhar só mesmo para mexer nas minhas estradas aqui, você não precisa oferecer para ele sua máquina maior. Máquina maior. Você pode oferecer a máquina menor que vai atender muito bem. Mas fica bem mais fácil dessa forma você conseguir captar a atenção dele. Outro exemplo, senhor José, estou aqui para falarmos sobre algumas ideias. Reduzir o seu consumo de combustível, aumentar os seus lucros. Vamos falar sobre trocar aquele equipamento, isso e aquilo. Quando você fala para ele que é para aumentar a produtividade, que é para melhorar os lucros ou reduzir despesa, isso tende a prender um pouco mais a atenção dele. Então, foca nessas palavras para daí você entrar e fazer a pergunta nesse meio. Gostaria de acrescentar mais?